Olá, eu sou o Heitor, vulgo Hash, né? Ou Hashtop, que se quiser me chamar. E hoje eu tô com um tutorial, né, de básicos da programação. Isso serve tanto para o Godot, quanto para qualquer outra engine que você for usar. Pelo menos a maioria das coisas que tem, né? Tipo variáveis e tal. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a engine, né, de novo. E aí eu vou ir no projeto, né, que a gente já tinha criado do tutorial. Aí eu vou vir aqui no script, né, que a gente tinha colocado no Node2D. Se eu quiser trocar, né, colocar outro script, eu venho aqui, né, na aba script, clear, aí eu vou e carrego outro script, né? Ou eu posso tirar aqui, clicar no maisinho, colocar de novo e tal. Agora que você já sabe disso, né, vou começar a mexer com programação, né? Tudo que você precisa saber, né, o básico mesmo, é que o código ele vai de cima para baixo, né? Então ele vai passando de linha por linha, né? Pulando comentários, né? Porque comentários não tem nada que você precise fazer. Para quem não sabe, um comentário é isso aqui. É um texto que você pode colocar no meio do código, tipo, para, né, mostrar o que a coisa está fazendo, né? Tipo, é para você comentar o código, né, basicamente. É o nome, já fala o que é. E, né, agora que você sabe, o código ele vai assim, né, tal. Pois é, isso é o mais importante de você entender. Mas tem coisas também que interferem no fluxo do código. O que, por exemplo? Funções tipo se não, enquanto, para tal, igual a tal, sabe? Dentro de tal. São essas funções que eu vou explicar mais para frente do vídeo. Outra coisa que tem que saber também é sobre as variáveis, né, que você pode criar no código. O que é uma variável? Você me pergunta. Uma variável é um valor que pode ser, né, salvo na memória RAM do seu computador. Ele pode ser um número inteiro, né, que vai de menos infinito até mais infinito. Um número float, né, número flutuante, decimal, que vai de menos infinito ponto, né, alguma coisa. É um número que pode ser 1.25. Aqui no Brasil, né, a gente fala 1, só que no código, no Godot, né, seria 1 ponto. Aí ele pode vir de menos infinito ponto alguma coisa até mais infinito ponto alguma coisa, né, ponto infinito, né, que também pode ser infinito. Temos também strings, né? Que string é texto e a string você sempre coloca ela entre aspas ou entre aspas simples, né? Que é só esse pontinho aqui, apóstrofo. E além das strings, né? Que é texto, a gente também tem coisas como variáveis de arrays, né? Que arrays são variáveis que salvam mais de uma variável dentro delas. Isso aí pode parecer estranho, mas depois vai fazer sentido. Temos também dicionários, né, que é tipo um array, só que com a opção de você definir nome para cada variável dentro dele. Temos também enumeradores que criam variáveis constantes, né? E essas variáveis constantes, elas não podem ter o valor mudado. E também tem a variável constante, né, que cria uma variável constante. Mas isso aí eu vou explicar depois, não precisa ficar com medo não. Isso aí é só uma introdução para o que eu vou falar. Sabendo, né, desses tipos de variáveis, né, eu vou mostrar como se define elas em código. A primeira coisa que tem que saber é, toda variável ela tem que começar com var antes dela. Se você vai definir, né? Se você já tiver a variável definida e você quer mudar o valor dela, você escreve o nome da variável aqui e um igual, sabe, depois do nome dela, com o valor que você quer definir nela, né? Aqui eu vou definir uma variável do tipo tipo int, né, número inteiro. O nome dela vai ser inteiro, né? E aí tem duas formas de você definir o valor da variável, né, e o tipo dela, né? Você pode definir o valor da variável colocando um igual depois dela e o valor. Como aqui é número inteiro, né, eu posso colocar menos cacetada, né, infinito,
ou infinito, né, assim, o tanto que eu quiser. Só que não pode ser 0.5, né, 0.3 menos 9.2, esse tipo de coisa. Que isso aí é float já. Você tem que sempre, principalmente se você coloca um tipo na variável antes, você tem que sempre colocar os valores que você define a variável, eles têm que ser igual a esse tipo dela, né? Não pode definir uma string numa variável inteira, não pode. Então aqui, ó, vou definir essa aqui como 1. E aí, tem outra forma de você fazer isso também. Isso aqui funciona perfeitamente. Mas aqui, ó, supondo que eu não quero definir um valor para essa variável, né? Posso deixá-la assim. Só que aqui ela não vai ser um número inteiro. Ela vai ser uma variável com o nome inteiro, sem tipo nenhum. Ela não é uma variável tipo int, é uma variável tipo nula. Nada nela. Mas aí eu não quero que essa aqui seja nula. Eu quero que ela tenha o valor int. Aí, tipo int, né? Eu venho aqui, 2 pontos, int. Aí o igual, né? Que eu vou definir valor. Mas aqui eu poderia deixar só assim, int. Então, aqui nessa variável inteiro só podem ser colocados int, né, como valor dela. Nada diferente disso. Agora eu vou fazer aqui embaixo, eu vou fazer todos os tipos de variável aqui embaixo. Var float, né, decimal para ficar mais simples. Aí toda variável de número decimal você chama ela como float. Aí var string, né, texto. Aí você vem string. Var array, né? Acho que eu já vou com array. Um monte. Colocar um monte, né, de valor. Você não pode colocar espaço, não. Colocar como array. Aí, né, você me pergunta, mas como é que o array funciona? Pois é. O array ele é definido entre colchetes. Aí você vem aqui, eu quero o index 0 do array como 1, o index 1 do array como 2 e o index 3 do array com valor 99. Aí como é que vai ficar? Por que eu estou falando index, né? Index é o ponto, né? A posição da variável no array. Então, o array nunca começa do 1, ele começa do 0. Então é 0, 1, 2, 3. Então aqui é 0, 1 e 2 aqui. Aí eu quero tipo, eu vou vir aqui na array e eu quero que pega só a variável que está na posição 1 do array. Aí eu venho aqui, 1. Aí vai pegar o 2. Por exemplo, se eu der print nisso aqui, quando eu iniciar, ele vai pegar o 2 do array. E aqui eu vou definir as strings também, né, para refrescar a memória. String tem que estar sempre, né, no meio de aspas. Aí eu vou definir texto simples. E aqui o decimal, né, só para, né, refrescar também a memória, pode ser isso tudo aqui, não faz diferença. E, né, isso é legal e tal, mas qual o uso que eu tenho para isso? Olha, com uma int, né, uma variável do tipo int, você pode fazer vida, né, do personagem, tipo, ele tem 20 de vida no total e aí eu vou diminuindo a vida dele, né, e tal. E o que eu posso fazer com a decimal? Decimal posições, assim, né, vai ver se você não quer colocar na posição 1, você quer colocar na posição 0.5, né, alguma coisa assim. Contas de matemática também é bom usar, que não é toda conta, né, que dá um número inteiro. Aí, eu não preciso falar, né, pra que você vai usar texto, né? Pois é. O array, ele é mais difícil de você perceber um uso para ele no início, eu confesso. Mas a capacidade que ele tem de salvar diversas variáveis, né, dentro dele, assim, e pode até ser variáveis de tipo diferente, tipo texto. Eu posso salvar texto, posso até salvar outro array dentro dele, sabe? E aí coloco texto aqui dentro também. Doidar, velho. Dá pra você fazer um tanto de coisa com isso aqui. Você pode salvar todo tipo de variável dentro de um array.
E agora eu vou mostrar outra variável que eu posso fazer, né? Que é o dicionário. O dicionário, ele escreve assim, né? Dictionary. Mas eu vou colocar em português. Dicionário. Sem acento nenhum, né? Que variável não pode ter acento. Aí ele vai ser um dictionary. Escreve assim. Só que se você apertar tab quando aparecer lá, por exemplo, né? Eu vim aqui, eu só escrevi dict e eu apertei tab, que já tinha aparecido lá embaixo. Aí já completa pra você de boa. E outra função que o tab tem também é você vir aqui, por exemplo, né? Ah, eu quero indentar essa linha, né? Indentar é você dar espaço e alinhar as coisas, né? Você vai dando tab. Só que, né, isso depende das funções que você colocar também. Porque tem funções que necessitam de uma indentação a mais ou uma a menos. Eu vou mostrar isso depois quando eu for falar de if, for, while. Essas coisas assim. Aí o que o dicionário faz, né? Que eu tô falando aqui, ele é importante, ele é importante, ele é importante, mas eu tô falando o que ele faz. O dicionário, diferente do array, né? Você coloca ele entre chaves. E aí, como é que funciona? Você vai definir o nome da variável e o conteúdo dela, né? Colocar aqui a variável com o nome 1, aí 2 pontos. E esse aqui você viu, né? Não precisa nem ser int, não precisa nem ser string, né? O negócio da variável. Pode ser até número, dentro do dicionário. Aí eu vou vir aqui e colocar o valor dela como 1. Como 2, né? 1 igual a 2, né? Daquele jeito. Aí eu posso aqui vir definir vírgula para eu fazer mais um item, né, no dicionário. Aí eu vou fazer esse item aqui com uma string. Eu vou colocar string e aí ele vai dar o número 1. Aí você pensa, como é que eu faço para pegar esses valores? Pois é, provavelmente, né, eu vou errar isso aqui, mas se eu me lembro direito, é assim, ó. Você vem aqui e o negócio de index funciona igual ao do array, né? Só que no caso, você não vai pegar index, você vai pegar o nome da variável. Aí, né, o nome da... Eu quero, por exemplo, pegar o item 1 ali, né, o index 1. Aí eu vou ter que colocar o nome da variável, que é string, né? Vou colocar string. Ah, não. Esquece. Foi mal aí, é porque eu tô... Aí. Pra, né, chamar o valor do dicionário, você usa os colchetes, diferente do que você usa para definir, né, o dicionário. Aí eu venho aqui, inicio e você viu, né? Deu o valor 1. Por quê? Porque eu chamei o nome da variável string, né? Eu coloquei até entre aspas, porque, né, o nome dela era uma string, então precisava estar entre aspas quando eu chamasse ela lá. Isso funciona com aquele 1 também. Vou chamar 1 e vai sair 2, porque o valor do 1 é 2, né? Aí aqui chamei 2. Aí você tá falando, não, mas você tá usando esse comando print, aí o que ele faz? O print ele imprime alguma coisa no output ali, né, que é o console. Aí ele é muito importante assim quando você for depurar o jogo, sabe? Porque, né, de vez em quando você faz merda e aparece uns erros aqui embaixo. E aí no debugger aqui, que é o negócio de depurar, né, você vai poder ver assim variáveis, né, todas as variáveis que você tem na cena atual, como que tá o valor das variáveis, né? E outra forma ainda mais fácil é você imprimir os valores de variáveis que você acha que tá bugando aqui no output, né, no console, que é uma coisa que eu faço muito também. Mas continuando, né? O print ele imprime alguma coisa na tela. Pode ser uma variável, pode ser texto, né? Pode ser número, pode ser float, pode ser tudo, né? Assim, até caminho de nó ele imprime no output. Só não imprime imagem, né? Tem que ser tudo que ele imprime sai em texto aqui. Pois é. Aí você me pergunta: e o enumerador? E a constante, né? Que eu não falei delas ainda. Eu deixei elas por último porque elas são um pouco diferentes, né? O enumerador, ele cria
Ele é um array de constantes. Sério, é uma coisa louca isso aqui. O enumerador ele vai criar constantes. E como é que você escreve uma constante? Isso aqui, você pode escrever uma constante com letra maiúscula, com letra minúscula, né? Mas maiúscula é o mais recomendado para você conseguir ler o código melhor. Então aqui, fazer uma constante tipo vida máxima, né? Que você escreve assim. Aí ela vai ter o valor 20. Aí eu vou fazer outra aqui, vida mínima, né? Assim, eu tô sem criatividade hoje. Aí eu vou fazer valor -2. Aí texto, né? Que texto também pode, todo tipo de variável você pode fazer uma constante para ela. Se eu não me engano, né? Eu posso estar errado também, aí vocês me xingam no comentário. Aí, não. Enumeradores só pode fazer string, né? Você viu? Isso foi até bom para mostrar que eu não sei muito bem, né? Também, e agora eu aprendi. E mostrar também como funciona quando você erra, né? Que você vê, deu erro na linha 9, letra 55 para frente, né? Que ele esperava um valor inteiro para uma variável do tipo enumerador, né? Aí eu vou aqui, troco, tiro aquilo lá. E aí o que ele fez aqui? Ele fez duas variáveis constantes, em que, né, constante significa que se eu chegar aqui e vida máxima igual a 2, aí o que ele vai falar para mim? Eu não posso definir um valor novo para uma constante. Por quê? Porque uma constante, ela é uma variável fixa. Tudo que você coloca numa constante não pode ser mudado depois no código. Você pode vir aqui, tipo, acho que eu vou nerfar a vida do personagem, 18. Você pode fazer isso, só que você não pode vir aqui no código depois você declarou a variável, né? Chegar aqui e falar que a vida é 0. Não. Então, assim, isso é uma coisa para você prestar atenção. O enumerador ele serve para você criar constantes que tem ints, né? Que são números inteiros. E se você chegar e fizer um enumerador que tem só o nome delas, tipo né, assim, nome aleatório. Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer essa constante aqui ter o número 1, se eu não me engano, né? Eu vou até imprimir esse enumerador aqui. E aí, se você quiser imprimir um enumerador depois, é melhor você colocar um nome antes daqui. Então, eu vou colocar esse aqui como teste. Teste. Enum teste. Aí eu vou dar print nesse enumerador. Você vai ver que vai estar os números em ordem crescente. Desculpa aí pelo meu cachorro. Eu não posso fazer nada. Mas aqui, ó. Ele vai ficar com ali, ó. 1, 0 e 2. Por que ele ficou 0, né? Você me pergunta. Porque ele também, quando você imprime um enumerador, ele vai por ordem alfabética, né? Mas não faz muita diferença não. De qualquer jeito você pode vir aqui e chamar as variáveis, né? E outra coisa você pode fazer também. Eu quero que ele comece a contar do número 9. Aí no caso essa variável vai ter o valor 9, essa aqui o 10 e essa aqui o 11. Simples. Pronto. Agora, né, eu vou a constante, né? Para definir uma constante você não usa var, né, antes. Simples. E aí você vai fazer igual você faz com a variável, o nome dela primeiro, né? Fazer aqui a constante como texto padrão. Aí você tem sempre que definir ela, né? Óbvio. É uma constante, ela tem que ter um valor. Aí o texto padrão vai ter o valor texto bravo, assim. E aí, por que eu usaria uma constante se eu tenho um enumerador? Porque como você viu, né, o meu erro rude ali, você não pode, né, usar algo que não seja um valor int num enumerador. Então para essas coisas assim, tipo float, se bem que deixa eu fazer um teste rapidinho aqui, vou colocar isso aqui como uma float. Não, é só int. Se você quiser usar qualquer outro tipo de variável, não pode ser no enumerador. Tem que ser, aí você tem que vir aqui
e fazer a constante na mão, né? Mas não é tão difícil assim não, né? Eu vou fazer uma constante float braba, assim, aí vai aqui eu posso fazer uma float, essa float nunca vai mudar. Aí você me fala, por que eu vou usar uma variável que eu não posso encostar nela depois, já que ela tem raiva de mim e ela não vai mudar? Uai, é por um simples motivo. Vamos supor assim que você quer definir um cooldown. O cooldown, né, do personagem bater assim, ele não vai mudar durante o jogo. E aí, você poderia colocar ele numa variável constante, você não acha não? Seria até mais fácil para você. Quando você quisesse mudar o cooldown, você vinha aqui e mudava aqui no código, né? Não no meio assim, já declarei a função, quero mudar, não. Você tem que fazer na hora de declarar a variável. Você viria aqui, mudava e o cooldown iria mudar automaticamente, sabe? Esse tipo de coisa que é útil. Ou vamos supor assim, eu quero ter uma variável constante de multiplicador, né? Aí o multiplicador seria interessante também se tem uma constante. Vamos supor que eu quero que todo valor seja multiplicado por 2, né? Aí você teria, né, uma função que pega o valor e aí era só você pegar e fazer assim vezes o multiplicador. E tipo, se você quiser, você podia até vir assim, né, e pegar o multiplicador e multiplicar, né, essa constante, que não tem problema, né? Não estaria definindo o valor da constante como essa multiplicação. Então daria para você fazer um negócio legal assim, desse jeito. Mas não é algo assim, tá cravado na pedra lá, você tem que usar constante para multiplicar as coisas. Não, você pode vir aqui 1 vezes 2, aí dá na mesma, né? Assim, eu acho que deixa o código mais bonito. É muito preferência, assim, sabe? Mas continuando, né? Voltando assim pra trás, né? Uma coisa assim que é importante você saber também vamos supor, né, que eu quero que no print aqui ele imprima um texto, né, mostrando tipo a variável um monte né, 2 pontos, isso aqui. Uai, bugou, o que eu faço? Mais é sempre que você quiser dar, né, print em 2 coisas, você usa o mais. Mas aí você nota uma coisa, não funcionou. Por quê? Porque eu tô tentando juntar uma string, né, uma variável assim, não é nem uma variável, tô tentando juntar uma string com uma variável do tipo array. E como é que eu vou dar print num texto aqui no output que tem uma variável nele? Não dá, é impossível. Aí você fala, não, então não vou fazer isso. Não, você tem que fazer isso. Como é que você faz isso? Você converte a variável para string usando o str. Aí supondo que é o contrário, você quer colocar o valor de uma variável para int, só que aí o número está em float. Vamos supor aqui, eu quero que o valor do inteiro seja igual ao decimal. Vai bugar, né? Decimal é decimal. Float. Não, é verdade. Até que com int não buga, não. Mas, assim, supondo que bugasse, né? Aí você vem aqui, digita int, né? Antes, para converter para int. Isso serve para muita coisa, sabe? Principalmente se você tem uma variável que, sei lá, imprimir texto é o que mais ferra, sabe? Então assim, eu uso muito str para converter as coisas para texto. E você vê, né? Eu vou usar o str, vai bugar, né? Porque é string. Mas até o int não bugou, né? Por causa do float. Porque float, assim, e int até que eles são bem amigos, assim, sabe? O Godot, ele é meio estranho com esse tipo de coisa. Tem hora que ele obriga você a colocar ponto depois do 1 se a variável é float. E tem hora que ele não tá nem aí, sabe?
doido, né? Python modificado, daquele jeito. Mas ignora isso aqui, de vez em quando ele buga desse jeito mesmo. Quando você caga, faz uns erros assim, ele buga. Aí eu só dou replay ele e sai. Agora que você já entendeu, né, como é que funciona, você pode colocar mais assim para colocar outro texto depois. Aí eu vou colocar S. E depois só para dar as ideias. S. Pronto. Isso aqui é uma coisa importante também. Né? Você saber como, sei lá, colocar o valor de uma variável juntando um texto e uma outra variável, assim, sabe? Ajuda muito. Isso aqui serve para você definir, né, texto que mostra a quantidade de pontos, aí você coloca a variável, né, de pontos convertendo para string e aí vai mostrar, né, a quantidade de pontos. Isso aí é muito importante também. Agora, né, que eu mostrei essas variáveis aqui todas, né, eu vou mostrar um conceito que é muito importante de você pegar também. Funções. Você está me vendo usar essa função aqui, ready, né, desde o início. Mas o que é? Como funciona isso aqui? Uma função, ela sempre tem um retorno, sempre. Menos, né, assim, ó, você tá vendo, né, o foda, tem sempre uma... Nossa, velho. Tem sempre um tipo que foge, né, desses ultimatos, assim. Você sempre tem que retornar um valor menos na void, que é essa ready aqui. No caso, ela tá como void. Como é que funciona? Quando você coloca func, e aí, né, um nome assim, e parênteses, 2 pontos. Você cria uma função. Eu vou criar uma função aqui, como é o nome, né, Heitor. Parênteses, 2 pontos. Essa função aqui, tudo que tiver dentro dela, né, eu dou enter e aí ele já indenta pra mim automaticamente. Você viu que deu espacinho. Outra coisa, nunca use espaços. Você indenta só com o tab. Continuando, né? Eu saí assim numa tangente só pra mostrar isso aqui. Tem muita gente que faz com espaço, mas não é bom não. Essa função Heitor, ela é void também. Eu não preciso retornar nada. Quando você não coloca nada, né? Tipo, que eu posso vir aqui e colocar ela como int. Aí, você vai ver que deu erro, né? Porque essa ready, ela não é uma função que eu criei. Ela é uma função que já vem no Godot. E essas funções que já vem no Godot, elas já têm, né, uma predefinição. Então não tem como você chegar e colocar ela como float, para ela ter que retornar um valor float, né? Porque ela já é pré-construída da engine. Mas essa aqui, função nova que eu criei, né, que eu não veio no Godot, eu posso vir aqui e colocar como int. E aí você viu, né? Uai, deu erro, mas eu não fiz nada, eu coloquei o PES aqui. Mas o que esse PES significa? O PES, ele passa pra frente, tipo, eu não quero, eu não tenho código para colocar aqui ainda, eu vou deixar essa função só segurando, esquentando o banco, né? Aí eu vou e coloco o PES, porque ele não buga, né, não dá erro nenhum, porque você não pode deixar a função vazia. E ele só passa, ele só passa pra frente no código. Então, coloca o PES aqui, ele só passa pra baixo, vê que não tem nada aqui embaixo e vai pra descendo assim no código. E aí, por que deu erro aqui, depois que eu defini como int? Porque uma função que não é void, ela tem que retornar alguma coisa, né? E aí eu tenho que retornar o tipo de variável que ela é aqui. No caso, como ela é int, eu vou retornar return, né? 1. Vou retornar 1. Pode ser, você pode retornar uma variável, né, que você calcular dentro da função, ou, né, uma coisa que você chamar a função também, que eu já vou explicar. Mas aí você tem que retornar o tipo dela. Se for void, você não tem que retornar nada, você tem que saber disso. O que o return faz? Vamos supor, né,
Supunhetemos que tenho aqui um pass. Aí descendo aqui, eu tenho um código que não faz nada, né? Eu tenho um código aqui embaixo. Como eu retornei aqui, isso significa que ele parou a execução dessa função e saiu dela, né? O código estava descendo assim, chegou no return, saiu da função e vai fazer as coisas lá para baixo, né? Então esse pass aqui não seria executado, porque, né, quebrou a função, quebrou a execução dessa função aqui. Então, sempre que você quer que execute um código, você coloca antes do seu return. Ou se for void, não importa, né? Mas assim, também tem como você retornar numa função void, é até bem útil, né? Supondo assim, se tal coisa foi igual a falso, eu vou criar isso aqui e vou dar return para ele começar a função do zero de novo. Isso aí também é muito útil. Aí quando é void, você chega aqui e só dá um return simples. Vai quebrar a função. Só que na ready ele quebraria mesmo e não voltaria para ela do início, né? Porque ela não executa mais de uma vez. É só na hora que começa a cena, né? Aí outra coisa, né? Que aqui, né? Você pode definir valor tudo, né? Array, float, né? Normal, string, dictionary, né? As variáveis. Menos, né, enum e constante, eu acho. Aí. Agora eu acertei, viu? Eu não erro todas. Mas continuando aqui. Mas aí, Heitor, eu só chamo. Eu criei essa função, mas ela não faz nada. Quer ver? Eu vou colocar aqui para ela dar um print quando essa função foi executada. Chegou, vai falar chegou. Uai, minha função ela tá bugada, ela não tá funcionando. Calma, você não chamou a função, você tem que chamar. Se você quer que uma função seja executada, você chama ela. Aí você vem aqui, Heitor, né? Tem que ter esses parênteses, né? Aí você vem aqui e chama. Chegou, né? E para provar, né, a minha fala anterior, eu vou colocar chegou 2 aqui embaixo. E você vai ver, né, que como eu dei return, não vai dar print no chegou 2. Então, né, com isso explicado, eu vou mostrar outra coisa que é super importante em uma função. São variáveis, né? Se eu não me engano, chama membros da função, né? O que acontece? Eu vou chamar de variável para deixar mais simples, né, para o entendimento. Quando você cria uma função, tem como você colocar valores que podem ser retornados, né? Que devem ser retornados quando a função for chamada, né? Que devem ser enviados, né? Inseridos na hora que você vai chamar a função. Quando você chama a função, você chama assim normalmente, né? Aí vamos supor que eu quero que toda vez que a pessoa chamar essa função, ela coloque um valor int valor, né? Assim. Não. É só valor. Eu quero um valor. Aí, você viu, bugou. Por que bugou? Muito simples, é porque você vê, tem poucos argumentos, né, para a chamada da função. Precisa de pelo menos, né, at least one. Precisa de pelo menos um. E aí, você vê aqui, valor, né, eu vou colocar como int só para definir. Aí, aqui eu vou colocar um valor int, né? 3, normal. Aí, agora você vai ver como é que funciona. Esse valor que eu chamei na função, né, que eu inseri na função, ele pode ser editado aqui. Eu não posso chegar aqui e chamar esse valor int fora daquela função, né? Porque não existe, não é uma variável, é específica daquela função. Mas eu posso chegar aqui nessa função e fazer tipo outra variável que vai ser criada só enquanto estiver dentro dessa função, que aí vai ser a variável soma, que aí ela vai pegar esse valor int e aí vai adicionar o número 0, né, ou número 1, e aí ele vai retornar soma. E como soma é um valor int, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar print aqui e você vai ver que vai retornar 4. Aqui, ó, como você viu,
retornou 4. Mas por quê? Eu chamei 3, era para ele imprimir o 3. Não, ele vai imprimir o que é a função retornar. Se você pedir para ele imprimir uma void, né, assim, eu não acho. Eu vou testar. Eu vou testar, né? Não mata ninguém. Não mata ninguém, né? Eu vou tirar aqui essas coisas aqui, né, que tá bugando, que né, não tô fazendo mais nada. Deixar o return ali só por... tira aqui. Mudei uns negócios, né? Return ali vai parar a execução. Null. Retornou nulo, né? Porque quando eu retorno aqui, eu também retorno nulo. Eu não estou retornando um valor float, um valor string. É nulo. Nada. Null. Em inglês aqui é null. E aí você vê, né? É null assim. Escreve assim. Null. Aí, né? Você viu. Então ele vai ele vai dar print, né? No que a função retornar. Sim. Correto. E isso serve não só para, né, print, serve para tudo assim. Eu quero calcular isso, aí eu vou mandar esse número para essa função e eu já vou pegar o resultado que foi mandado para essa função e vou adicionar um nele. Vou fazer isso agora, porque eu tô animado. Vou chegar aqui int, aí eu vou retornar 2. E aí, Heitor mais 1. Aí você vai ver que vai dar 3, né? 3 ali, bonitinho. Por que que deu 3? Heitor, quando ela é chamada, né, a função Heitor, ela retorna 2. E aí, o valor 2, eu adiciono mais 1 e dou print nela. É simples, quando você pega o jeito. É bem simples. Pode fazer com texto também, né? Aí você tem que colocar aqui como string, né? E aí retorna uma string Aí você vem aqui. E aí já não poderia, né? Eu vou até usar aquele método de conversão, né, que eu fiz antes. str mais 1. E você vê que ele vai adicionar 1 no final do texto. Simples. Simples. É assim que uma função retorna, que funciona, né? O retornar da função e os valores, né? Você pode colocar vários valores também, e aí você, quando for chamar a função, você teria que colocar mais de um valor, né? Desse jeito, assim. Pronto. Vou até testar aqui, ó. Deixa eu ver se é assim que funciona. Para você definir um tipo que tem que ser colocado, né, predefinido, você tem que colocar 2 pontos e o tipo depois. Eu tava fazendo o contrário. Isso aí já é bom, né, eu ter testado até, porque já limpa uma dúvida que eu tava tendo também. Quer dizer, já percebe-se, né, que eu não sei, assim, de tudo também. Mas eu espero que você esteja entendendo até agora o que eu sei, né, o que eu tô tentando ensinar. Agora, né, eu vou mostrar um outro tipo de função que também é muito útil, que é uma função estática. Aí você chama ela como static func, estática, aí, né, isso aqui, parênteses, né, 2 pontos. Isso aqui eu vou colocar como void, mas não, vou colocar como int porque eu vou explicar agora o que é essa função static, né? Estática, eu ia falar useful, né? O que ela é útil? Ela é útil para cálculos matemáticos complexos assim. Vamos supor que, né, eu tenho um valor 1 int, tenho um valor 2 que é int também. Eu poderia, né, chegar e fazer isso aqui, mas eu acho que seria, né, bem mais fácil fazer isso numa função que retorna, né, o valor, do que, né, tipo, fazer a conta inteira toda vez que eu quisesse calcular aquilo. Então vou fazer uma conta tipo valor variável, né, que vai funcionar só aqui dentro.
valor 3 é igual a valor 1 vezes valor 2 menos valor 1 vezes 4. Né? Vai retornar o valor 3. E para que isso é útil? Você me pergunta. Porque a variável, a função, né, estática, ela não consegue acessar nenhuma variável fora dela. Então ela serve principalmente para você chegar e calcular coisas nela. E só de você poder assim diminuir o tanto que você tem que escrever, né? Porque pensa, eu queria, vamos supor que eu quero calcular, eu não quero, né, ficar toda hora escrevendo, eu vou escrever 1 vezes 2 menos 1 vezes 4. Não, eu vou escrever estática, né, o nome da função. Vou mandar o valor 1 e o valor 2 e ela vai me retornar o resultado, né? Ela é extremamente útil para matemática. Eu recomendo você usar bem assim para coisas também que você, sei lá, você quer modificar, você não quer acessar nada de fora assim do projeto. Aí você vai e faz uma função estática que ela só acessa as coisas que estão dentro dela, né, as variáveis que são criadas dentro dela, e depois que ela para de ser executada, ela apaga as variáveis. Então você até deixa o projeto mais limpo, né, que, né, assim, você encher de variável, assim, chega uma hora que fica ruim, né, de você encontrar o que você quer. E isso funciona até com essas variáveis aqui, com essas funções aqui, porque, né, se eu criar uma variável Heitor aqui, eu não vou poder acessar ela de fora. Aquela variável Heitor, ela vai existir só enquanto a função estiver sendo rodada. Depois que ela parar de rodar, ela vai ser deletada. Simples. Toda vez que eu rodar a função, ela, né, faria a variável Heitor existir. E toda vez que eu parasse de rodar ela, a variável Heitor pararia de existir. É exatamente isso. Eu também vou mostrar aqui uma coisa que é opcional, né, você usar, que é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é coisa de usuário de C++, que gosta, né, de ficar tendo que lembrar de colocar vírgula em todo o código dele depois de tudo. Eu usava C++, tá? Eu gosto da linguagem. Isso aqui eu tô falando é só zoeira mesmo. Eu já programei em C++ também. Mas assim, né, se você gosta de ficar colocando ponto e vírgula depois das coisas, você pode. O Godot te permite isso. Então assim, né, se você acha divertido isso aqui, você pode fazer. Pode. Tem gente que acha que deixa o código mais bonito. Fazer o que, né? Você pode fazer o que você quiser. Isso aqui, né, eu não precisava falar que isso aqui existia, mas eu decidi falar, né, porque para dar opção de escolha, né? Mas eu não uso isso aqui não. Né, se você está se perguntando por que sumiu elas, né? Eu vim aqui find, aí você vem no replace, que aí ele acha e aí ele dá replace no que tiver. Aí eu coloquei aqui para ele achar os pontos e vírgulas e trocar por nada. Simples. Enfim, essa aqui é a parte 1 da programação básica. Eu vou continuar esse vídeo depois, porque ainda tem funções, né, if, else if, elif, né, for, while, match. E isso eu acho que eu tenho que dar uma atenção a mais, porque é muito importante pro aprendizado. E eu também provavelmente vou dar uma passada extra nesse negócio de funções assim e variáveis, né, na próxima aula. Mas enfim, eu espero que tenha sido útil, né, essa aula de hoje, né, esse tutorial. E tchau. Fique com Deus. Ô povão, dá Oi, Hash. um salve aí. Fala alguma coisa pro final aí do meu vídeo aqui. Não? Mentira. Salve aí Salve, Salve, caralho. Cala a boca, Faz aí. Minhas bolas, Hash.
Pausa aí, É, Zé. Pausa aí, Zé. Pausa. Pausa e volta, pausa e volta. Ó, Hash. Ah, Salve aí. salve. Sei lá de que é esse vídeo. É de, Oh, de wow. Godot pra... Vocês estão vendo anime, véi. Da hora, é o novo método de usar a transmissão do Discord. Exato. Não. Exatamente. Beleza. Que anime é esse? Só fala o nome aí, só pra eu terminar. Granblue. Um Gran... Grand Blue. Ah, beleza. Obrigado aí. É um anime estranho. Não, eu percebi. Muito bom. Muito bom. Assiste Steins Gate. Não. Não. Nossa, velho, beleza.